Boa tarde, queridos alunos das primeiras séries. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de Sociologia, né, para a nossa aula do dia de hoje. Então, nós estamos, né, fazendo, seria um fechamento, né, do nosso conteúdo do primeiro bimestre. E uma das prioridades que nós tivemos foi, então, estudo sobre o nosso sociólogo M. Durkheim. E aqui, como eu mostrei para vocês nessa foto, nessa imagem, aqui a gente vê M. Durkheim, né, o que ele fez, né, de importante, sim, foi de sua importância, né, para a sociedade. Então, ele retratou muitos fatos sociais, retratou também os processos sociais, a solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, como nós já dissemos, né, ele foi um dos responsáveis por impulsionar a sociologia. E ele foi o autor, né, sem dúvida, né, seria assim, da sociologia. E ele falou que sobre o impacto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que houve o quê? Houve assim, uma tempestade com relação à ciência social, que seria a sociologia. Ou seja, durante a era das revoluções, era praticamente inevitável o aparecimento de um tipo de um pensamento científico preocupado com as questões sociais. Ele disse também, o nosso sociólogo disse também, a principal tarefa do sociólogo é descobrir os diferentes aspectos do meio social que podem exercer alguma influência sobre os fenômenos sociais. Continuando, então, né, a nossa correção, então, nós vamos ver também que sobre a consciência coletiva. E aí eu pedi para vocês, né, copiarem a resposta certa, né, do que seria para vocês a consciência coletiva. Então, aqui colocamos assim várias, né, várias afirmativas. E dentro dessas afirmativas, vocês teriam que escolher, né, a que melhor retrata, né, a consciência coletiva. Então, nós colocamos que a consciência coletiva não se baseia na consciência de indivíduos singulares ou de grupos específicos, mas está espalhado por toda a sociedade. Então, essa é errada. Então, nós espero que vocês tenham, né, concluído que consciência coletiva é, em certo sentido, a forma moral vigente da sociedade. Ela aparece como um conjunto de regras fortes, estabelecidas, que atribuem valor e delimitam os atos individuais. Então, aqui, né, a gente vê por quê? Porque a consciência coletiva, então, é uma maneira, então, o quê? Uma maneira coercitiva que facilita o quê? A convivência, né, na sociedade. Então, eu espero que vocês tenham colocado a letra D, né, como certa, né, que seria a resposta correta para a consciência coletiva. Aqui eu coloquei para vocês uma tirinha muito interessante que fala, né, que ilustra, né, seria um fato social. Por quê? Porque aqui, no fato social, lembra que a gente falou que no fato social as pessoas estão, vamos lembrar de uma escola é um fato social. Então aqui as pessoas estão reunidas e supõe-se, né, atrás que tem uma professora, né, eles estão discutindo, estão fazendo o quê, gente? Seria assim, uma interação social, estão conversando sobre algo, e aí vem a interrogação, né, da Mônica. Ela pergunta assim, quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Então, isso caracteriza o quê? Um fato social. Por quê? Porque eles estão reunidos, o fato social é externo, o fato social é generalizado e também é coercitivo. Então, aqui, então, seria assim, no caso, né, vamos supor que seja numa instituição escolar, no colégio, a professora, né, falando, quem foi que espalhou tal coisa? Então, uma coerção. Por quê? Porque fato social é tudo aquilo que é coletivo, é exterior ao indivíduo, é coercitivo, é geral no âmbito de uma sociedade. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham colocado essa questão. Tudo ok, meninos?
Então, aqui também eu coloquei para vocês uma imagem bem bacana que mostra o que é a consciência coletiva. Primeiramente, então, tem uma pessoa, né, sozinho, né, mostrando assim que, é claro, né, que todos nós temos a nossa personalidade, seria o quê? A nossa consciência individual. Depois mostra também várias pessoas juntas, mostrando que seria assim, seria aquela união social em geral, que seria assim, a participação já de um coletivo, né, de várias pessoas. Então eu pergunto para vocês, né, olhando bem, né, a imagem e lendo o texto, que você já deve ter lido, o que seria para você consciência coletiva? Então, aqui Durkheim não nega, né, que a consciência, que a sociedade é formada por indivíduos e que cada um possui sua própria consciência, seria a nossa personalidade, mas possui também ou postula que a consciência coletiva é capaz de coagir as sociedades individuais, levando as pessoas a agirem de acordo com o que quer a sociedade. Ela é externa aos indivíduos, está acima dos indivíduos, certo? Então, consciência coletiva, o próprio nome já diz, né? Seria uma maneira da pessoa, do sujeito individual, né? Ter condições de estar num ambiente em que ela é bem relacionada, em que ela possa ter a sua opinião, dar a sua opinião e também agir de acordo com o grupo. E depois então, aqui então, eu coloquei uma questão muito bacana, né? Vocês já do primeiro ano já começam a trabalhar, né? As questões do Enem, as questões também das faculdades, vestibulares. Então, eu gostei muito dessa questão em que o nosso sociólogo M. Durkheim, ele vem falar para a gente sobre, seria o que? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, M. Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais. E entre as suas diversas obras se destaca as regras do método sociológico, o suicídio e da divisão social do trabalho. Então, são as obras de Durkheim. Sobre estes estudos, avalie os itens que seguem V para os itens verdadeiros e F para os itens falsos. Então, aqui na primeira questão, na primeira afirmação, a divisão do trabalho possui um importante papel social, muito além do aumento da produtividade econômica. A divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de solidariedade. Então, é claro, né? Então, aqui já ele está demonstrando a solidariedade orgânica. Aqui ele fala, na segunda afirmativa, que a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu uma robotização dos comportamentos humanos. É falso por quê? Se aqui tivesse a palavra orgânica, sim, seria verdadeira, né? Porque quando fala robotização, a gente lembra de quê? Lembra da Revolução Industrial, das coisas do trabalho, do capitalismo. Então, aqui está incorreta. A próxima, solidariedade orgânica, refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades tradicionais. O nome remete ao entendimento da harmonia existente nas comunidades de menor taxa demográfica. Também errada. Se fosse a palavra usada solidariedade mecânica, assim seria certo. Então, tudo que, quando a gente fala orgânica, significa organizacional, organização, capitalismo, sociedade pós-revolução industrial. Isso, então, ela é errada. Depois, então, continuando então na mesma questão, indiferente dos tipos de solidariedade predominante, o crime necessita ser punido por representar uma ofensa à liberdade e à consciência individual existente em cada ser humano. Ela é falsa por quê? Porque o crime, o suicídio, também está relacionado não só à consciência individual, mas também à consciência coletiva, da qual o sujeito ou a pessoa ela participa. A próxima afirmativa. A consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas estabelecidas pelos indivíduos na contemporaneidade
não tendo nenhuma relação com as tradições, valores morais comuns. Errado, né? A consciência coletiva está muito ligada às tradições, aos valores morais, às instituições. Por quê, gente? Para favorecer o desenvolvimento de uma sociedade equilibrada, instituição equilibrada. A próxima afirmativa: existem duas espécies de causas extras sociais a que se pode atribuir a priori uma influência sobre a taxa de suicídios. São as disposições orgânicas, psíquicas e as de natureza e meio física. Então, lembra, né, que eu dei até o exemplo, né? Conforme o meio ambiente que a pessoa vive, pode facultar, então, o suicídio. Então, a gente lembra muito, em períodos assim, de guerras, de pandemia, há um número muito grande, agrava muito, então, a questão do suicídio, do crime na sociedade. Então, a gente marcou que a alternativa certa seria, então, a alternativa A. Que vocês corrigem com bastante atenção, então, no caderninho de vocês, para depois vocês estarem estudando. Continuando, então, ainda sobre a nossa correção comentada, a número 2 vem falar quais os tipos de solidariedade que existe. Então, vocês vão analisar todas essas afirmativas e marcar a questão certa. Então, eu espero que vocês tenham marcado a questão de número C, que fala o quê? A solidariedade orgânica é de predominância individual, né? A presença do Estado como guardiã, né? E também tem a propriedade privada, que seria o capitalismo, direito de sociedades industriais. Então, essa é orgânica. A mecânica seria uma sociedade de predominância individualista, onde assim seria assim a religião predominante, né? Seria assim uma sociedade mais simples, em que a participação e divisão do trabalho social, mas são assim sociedade bem simples, tá? Na mecânica seria as tribais, a gente pode dar exemplo também das sociedades indígenas, sociedades escravocratas, que são os quilombolas, que ainda existe, né, comunidades dos quilombolas. Então, nós deveremos colocar, então, a letra C como a correta, certo? E aqui também, nessa questão, assim, eu quero dar muito valor, porque vocês vão colocar com suas palavras. Então, eu coloquei aqui, seria assim, espera-se que você tenha, né, que você tenha frisado sobre essa questão. O que seria para você solidariedade mecânica e orgânica depois de estudado bem sobre o que Durkheim, né, ele mostra para a gente quais essas duas sociedades, né? Então, na sociedade desenvolver a solidariedade mecânica, envolve que uma sociedade simples, como eu falei, né, onde as funções dos indivíduos são bem semelhantes, sem grande diferenciação social de trabalho. Caracteriza o que as sociedades antes do capitalismo e que tem a predominância de coerção, ou seja, se alguém faz se uma pessoa, né, um indivíduo, ela pode ser punida assim socialmente. Não tem necessidade de ser uma coisa assim formal. Seria, nós podíamos dar o exemplo, sociedades indígenas e as comunidades quilombolas, né? E também a gente poderia dar exemplo, assim, das relações familiares que existem, né, nas nossas comunidades familiares. Já a orgânica seria, a gente lembra o quê? Sociedades organizadas, sociedades capitalistas, sociedade pós-revolução industrial. Envolve uma sociedade mais complexa, onde as funções dos indivíduos são mais interdependentes e individualizadas. Caracteriza as funções na sociedade capitalista e de predominância, onde a coerção formal. Nós temos um exemplo de trabalho nas empresas, nos bancos, nas escolas e outras instituições. Então, quando a gente fala seria assim, a coerção formal, por exemplo, na sociedade orgânica, vamos dar um exemplo, por exemplo, se uma pessoa comete, assim, ela precisa de ser punida por alguma infração, algum ato que ela fez que não deveria ser feito. Então, o que é feito? É feito em registro, a pessoa assina, não é uma coisa assim, seria assim, não é uma coerção social, é bem formal, escrita, registrada, às vezes registrada em ata também. Vamos lembrar assim, na nossa escola, por exemplo, no nosso colégio, né? Hoje nós vivemos o quê? Uma solidariedade orgânica na escola, em que a coerção é feita aqui de maneira formal.
Por exemplo, se o aluno comete qualquer infração, ele é punido, registrado, né, jamais feito em público, né, essa punição, ok? Então, espero que vocês tenham, né, firmado mais uma vez o nosso conteúdo, fixado melhor, e na volta, né, as nossas aulas, se Deus quiser, em breve, né, a gente vai fazer toda a avaliação desses conteúdos estudados, ok? Muito obrigada pela atenção, né? Estou com saudade de vocês, tá bom?